Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 27 de outubro. Estamos começando o programa Paraná Notícias do Carlos Fenili. Hoje, mais uma vez, aqui o Amaro de Oliveira na apresentação. E no programa de hoje tem o quadro Vamos Falar de Saúde com a Gabi. Temos também histórias inspiradoras com a Valéria e ainda o quadro Meu Síndico com o Claudinei. Tem também uma entrevista especial com Alexandre Cury, realizada pelo Carlos Fenili. O programa Paraná Notícias está começando. E a gente já está chegando então com o programa Paraná Notícias. Uma ótima semana para você. Obrigado pela audiência, pelo carinho com a gente. Para começar, vamos com a cotação das moedas no mercado financeiro. Mercado financeiro. O dólar fechou comercializado a 5,38 no final de semana, hein? Começando a semana com essa cotação aí. O euro 6,26 e a libra 7,16. Mercado financeiro. Bom, a gente vai continuando aqui então o programa Paraná Notícias, agradecendo sempre a sua companhia, esse programa que é apresentado pelo Carlos Fenili. Tem aqui sempre os quadros, as colunas, o pessoal participando. Hoje também nós temos aqui algumas colunas daqui a pouquinho, mas antes, o Carlos Fenili, que é o diretor e apresentador aqui do programa, fez uma entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Alexandre Cury, que esteve aqui na TV. Vamos acompanhar. Muito bem, estamos recebendo o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, um dos maiores políticos desse estado, um cara que tem um respeito pela nossa cidade, pela nossa região, pelo nosso estado, o deputado Alexandre Cury. Não tem como não perguntar como que está a campanha para o governo. Já é pré-candidato, está correndo nos municípios? Olha, Guilherme, eu tenho dito que muitas vezes os pré-candidatos, os políticos, respondem, é cedo ainda, vamos pensar, estamos analisando. Eu tenho sido muito direto. Eu sou pré-candidato ao governo do estado, trabalhei muito para isso, tenho 6 mandatos de deputado estadual, sou municipalista, conheço o Paraná por inteiro, os 399 municípios, a vocação de cada região, o que o sudoeste do Paraná precisa para o desenvolvimento é diferente do oeste, diferente do norte do Paraná, diferente de Curitiba, região metropolitana. Então eu tenho certeza de que a minha pré-candidatura ela representa principalmente a continuidade desse bom momento que vive o Paraná. E principalmente representa a continuidade desse bom momento político, dessa paz política e desse debate permanente entre o governo do estado e os municípios do Paraná. Hoje o Paraná tem a maior parceria da sua história e a maior parceria do Brasil, do governo, Assembleia e municípios. E isso está ajudando a transformar as cidades, está ajudando o Paraná ter números impressionantes, com o maior crescimento econômico do Brasil, com o maior crescimento industrial, um estado que está em pleno emprego, o estado mais sustentável do Brasil, o estado mais tecnológico do Brasil e o estado que mostra para o Brasil a importância dessa pacificação entre os poderes. É importante ter essa paz política, é importante o presidente da Assembleia e o governador sentarem na mesma mesa e colocar os interesses do Paraná e dos paranaenses em primeiro lugar. E isso resultou no Paraná está vivendo esse momento único, esse momento extraordinário. Nós viramos uma ilha de prosperidade perto desse país, que infelizmente diariamente só debate essa pauta ideológica. E nós aqui priorizamos o quê? Políticas públicas. Eu, como presidente da Assembleia, o Ratinho como governador do estado, nós estamos priorizando o quê? A descentralização da saúde, a melhor educação do Brasil que o Paraná tem nos últimos 3 anos, obras de infraestrutura, que para mim é o tema principal. Maringá precisa muito desse contorno sul, precisamos terminar essa obra de duplicação Maringá e Guaraçu, estamos fazendo a duplicação Guarapuava-Pitanga, terceira faixa até Campo Mourão e, claro, a questão da saúde, que é muito importante. Então, o Paraná hoje prioriza políticas públicas, hoje nós temos uma grande parceria com a iniciativa privada e a minha pré-candidatura representa isso, representa a continuidade desse bom momento que vive o estado do Paraná. E o que a gente sente é que prefeitos, vereadores querem isso, né? Querem essa continuidade e com você frente ao governo do estado. A gente sente isso dos prefeitos, dos vereadores, das forças políticas, né? Os prefeitos sabem que nunca tiveram tantos convênios assinados como nesse momento do Paraná. É o maior programa de pavimentação urbana do Brasil, é o maior programa de pavimentação rural
do Brasil. Nós temos aí creches sendo construídas, hospitais sendo reformados, obras de infraestrutura que nunca se esperava que acontecesse, Ponte de Guaratuba, duplicações importantes. Então os prefeitos, claro, eles têm esse temor de uma decisão errada na eleição do ano que vem, comprometa o futuro do Paraná. E eles sabem de que os grandes momentos, as grandes decisões que o governador tomou foram decisões compartilhadas com os deputados. O Ratinho tem essa competência de poder compartilhar as suas decisões, de ouvir menos, ouvir mais, falar menos e de forma coletiva ter mais acertos do que erros. Então, os prefeitos sabem da importância da Assembleia, do protagonismo que a Assembleia tem tido ao lado do governador, desse grande desenvolvimento econômico e social do Paraná. E o que os prefeitos defendem hoje é a continuidade da gestão do governador Ratinho Júnior. Ninguém quer que esse crescimento estanque. Ninguém quer que acabe com essa paz política. O Paraná, se entrar nessa briga ideológica, nessa polarização, nessa briga entre os poderes que acontece no Brasil, vai ser muito prejudicial para o nosso país. E uma candidatura ao governo do Estado não pode ser uma candidatura individual. Não é um projeto de uma pessoa só. Não pode ter vaidade pessoal nisso. Tem que ser um projeto coletivo. Tem que ser alguém que tenha muita experiência, alguém que conheça o Paraná por inteiro, alguém que seja municipalista e alguém que tenha essa grande capacidade de dividir importantes decisões. Foi o que o governador fez desde 2019. E é o que eu pretendo fazer caso eleito governador do Estado. Só dar continuidade a esse bom momento. Eu sou a favor aí da liberdade econômica, do direito à propriedade, mas essa nova geração que você conhece muito bem, Carlinhos, de jovens aí com menos de 45 anos, que estão ocupando cargos importantes, como o prefeito de Londrina, prefeito de Curitiba, eu como presidente da Assembleia, o Ratinho como governador, é uma geração que diariamente busca um processo de desburocratização, de facilitar a vida de quem quer empreender no Paraná, de otimizar a questão do licenciamento ambiental, de diminuir o tamanho da máquina, o gasto com custeio, o gasto com pessoal. Uma geração que entende que é importante fechar empresas públicas que não têm mais funcionabilidade, de ter essa parceria público-privada, modernizando a gestão de empresas públicas, como nós fizemos na Copel, onde o Estado é o maior acionista ainda, mas a gestão foi modernizada, a gestão hoje é comandada por técnicos de carreira, que conhece dessa parte de energia. Então, essa geração quer isso, diminuir o tamanho da máquina e facilitar a vida de quem quer investir e empreender no estado do Paraná. E você consegue uma coisa que poucos conseguem, né? A união de quase todos os partidos políticos. Lá na LEP você já faz esse trabalho e também no Paraná, né? Você consegue unir as forças, né? A minha vida foi sempre de boas práticas e de muita lealdade e muita palavra. Eu acho que a política hoje tem muita descrença em relação a essa questão da palavra. Eu vivi uma política do passado, onde palavra dada era palavra cumprida. E eu aprendi, dentro da minha família, meu avô que foi deputado, a honrar com a palavra. Então, os partidos, os deputados sabem que comigo o que é combinado vai acontecer. E também conhece a minha história. Um deputado que conhece o Paraná por inteiro, eu conheço, Carlinhos, os 399 municípios do Paraná. E eu trato o menor município do estado, Diamante do Norte, da mesma forma que eu trato Curitiba, que é o maior município do estado, não em extensão, mas por ser a capital. Então, isso é importante. E é o que o Ratinho tem feito, né? Você vê ele atender os menores municípios do estado com a mesma atenção, com o mesmo carinho que atende Maringá, Londrina, Curitiba, Ponta Grossa. E é isso que os partidos entendem. Entendem que a minha candidatura, ela representa a continuidade desse bom momento que vive o Paraná. O que eu acho legal quando fala teu nome, por exemplo, você pega um cara como o Ricardo Barros, Silvio Barros, te adoram. Vamos falar lá em Londrina, o Thiago também te admira. Você vai lá para Curitiba, o prefeito também te admira. Aí você vai na menor cidade do Paraná, ou você vai a Paissandu, o Ismael te adora. Quer dizer, os prefeitos e os políticos te adoram porque você tem palavra, né? Tem palavra e sempre fui amigo dos amigos. Eu sempre fui amigo dos amigos. Eu sou um cara que, ao longo da minha vida pública, fui crescendo, fui 4 vezes
o deputado estadual mais votado do Paraná, fui primeiro secretário, sou presidente da Assembleia e sempre disse, se um dia eu tiver que prejudicar alguém, eu pego a minha mala e vou embora para casa. Nunca prejudiquei ninguém. Fiz grandes amigos na vida pública e o mais importante, eu sempre entendi que o verdadeiro significado da política, e a política ela só tem razão de existir, se for para melhorar a qualidade de vida das pessoas, se for para trazer dignidade, respeito para as pessoas. E foi isso que eu fiz desde o primeiro dia que eu ingressei na vida pública como vereador na capital do estado do Paraná. Então você fazendo bem, você ajudando a transformar a vida das pessoas, você trazendo dignidade e respeito para essas pessoas que dependem muito do poder público, você vai ao longo da sua vida trazendo inimigos, deixando de lado, claro, existem os inimigos, porque tanto na vida pública como na nossa vida privada, quando você cresce, infelizmente, os inimigos aparecem. Vocês são inimigos ou invejosos, né? Quando você tem sucesso, é difícil, impossível você crescer na vida sem ter os invejosos e os inimigos. Mas eu nunca prejudiquei ninguém na minha vida pública, sempre fiz grandes amigos. Se eu não podia ajudar, eu era muito sincero, eu não tenho como ajudar, mas hoje eu tenho no meu currículo aí um trabalho extraordinário que transformou a vida de muitas pessoas no estado. O deputado, o senhor consegue uma coisa que poucos conseguem, né? Unir todas as classes, né? Você pega o judiciário, o senhor conversa e fala de igual para igual. O senhor pega a área política, o senhor fala de igual para igual. As classes, o senhor também atende com igualdade, né? Eu sempre respeitei, né, Carlinhos, a independência dos poderes. Mas os poderes, eles são independentes, mas eles devem viver em harmonia. Então, hoje nós temos um grande relacionamento com o Tribunal de Justiça, um grande relacionamento com o Tribunal de Contas, um belíssimo diálogo com o Ministério Público e respeito o trabalho de todos, respeito a independência, mas eu sempre transitei em todas as alas, né? Por quê? Porque fiz grandes amigos. E esses amigos, muitos estão na direita, muitos estão no centro, outros foram para o Poder Judiciário e eu nunca perdi essas amizades. Então, para mim, eu acho que o que eu mais considero na vida pública é os bons relacionamentos que eu tenho, os bons amigos que eu conquistei dentro da vida pública. Isso permite eu dialogar com todos. Eu sou um cara, de forma clara, acabei de dizer, a favor da liberdade econômica, a favor da vida, a favor da família, a favor da inocência das crianças, a favor do direito à propriedade privada, mas eu dialogo com todos. Sempre dialoguei com todos, sempre respeitei a ideologia, os posicionamentos de todos e nunca fui para esse embate ideológico, nunca perdi tempo brigando. O meu objetivo sempre é ajudar a transformar as cidades. E não tem outra forma de transformar o Estado se não for através de investimentos nas cidades. Como deputado, o senhor trouxe muitos recursos, né, para quase todas as cidades do Paraná, né? E o senhor continua trabalhando, fazendo esse papel, né? Esse é o meu principal objetivo. Diariamente é isso, é buscar recursos para transformar a vida das pessoas investindo nas cidades. Sempre fiz isso e se eu for um dia governador, vou continuar da mesma forma. Se eu voltar para minha casa, vou tentar ajudar sem mandato, mas eu sempre tive esse objetivo. Acho que a razão aí da minha presença na política foi para ajudar essas pessoas que mais precisam do poder público. Acabei de sair agora do Sinduscom, fazendo uma palestra sobre o maior programa habitacional do Brasil que acontece aqui no Paraná. São 110 mil casas. E graças à Assembleia Itinerante, à Coapar, ao Governo do Estado, nós fomos ao interior do Estado para ouvir as consultoras, para ouvir as famílias, por que o programa habitacional não crescia aqui no Estado. E todos foram unânimes. Porque as famílias não têm dinheiro para pagar a entrada. Tem dinheiro para pagar a parcela mensal, mas não tem dinheiro para pagar a entrada. A Caixa exige, na época, uma entrada de 15 mil reais, agora 20 mil reais, e as consultoras dizem, olha, se o governo do Estado conseguir nos dar os 20 mil reais a fundo perdido, vai um monte de gente ingressar nesse programa habitacional. E hoje nós temos 110 mil casas, e para mim é o programa mais gratificante, porque na vida nada mais gratificante quando você tem o nascimento de um filho e quando você consegue a sua casa própria. E ter participado como presidente da Assembleia do maior programa habitacional do Brasil, para mim me deixa muito feliz, muito emocionado, porque dessa forma
que a gente traz dignidade e respeito para as pessoas. O senhor falou em filhos. O senhor tem uma preocupação com as nossas crianças e com a nossa educação. A PAI é uma luta especial do senhor, né? Você sabe que eu há muito tempo debato o tema inclusão, que é um assunto muito interessante, muito importante. Mas eu tenho uma relação muito próxima com as APAES, com as escolas especiais. Estive em Brasília meses atrás, naquela DI que foi proposta no Supremo Tribunal Federal, que se fosse concedido a liminar pelo ministro Dias Toffoli, ia prejudicar muito a questão das escolas especiais no estado do Paraná. E agora, surpreendido da noite para o dia por esse decreto editado pelo governo federal, que se continuar com essa validade, acaba com as nossas escolas especiais no estado do Paraná. A inclusão ela é importante, mas ela não pode ser feita com ideologia. Ela tem que ser feita com pedagogia. Eu não posso exigir de um pai de uma criança especial que da noite para o dia ele faça a matrícula de um aluno especial e coloque numa escola estadual e numa escola municipal. Isso precisa de uma adaptação, precisa de um processo rígido de adaptação. São crianças que muitas vezes têm essa dificuldade de adaptação. Por exemplo, Curitiba, as escolas particulares têm essa determinação de ter 1 ou 2 alunos especiais, mas as escolas particulares estão colocando um professor extra para ter uma atenção especial a essas crianças especiais. Esses professores são responsáveis por adaptar esse aluno, por inserir esse aluno com os demais alunos que não são especiais. Então, como que se dita um decreto que da noite para o dia as mães de crianças aí especiais, autistas, com síndrome de Down, são obrigados a botar ele numa escola? É normal, não há condições de fazer isso. Então, infelizmente, a Assembleia tem pouco a fazer, mas eu já manifestei o meu voto de repúdio. Vamos fazer uma reunião semana que vem, inclusive, com a bancada do PT na Assembleia Legislativa, que já se posicionou contrária a esse decreto editado pelo presidente Lula, e nós não vamos aceitar. O Paraná tem o melhor modelo de escolas especiais do Brasil. Nós temos mais de 400 APAES, mais de 50 mil crianças especiais que estão sendo muito bem tratadas nas nossas APAES. Nós temos professores preparados, diretores preparados, um modelo que é um exemplo para o Brasil. É claro que esse processo de inclusão é importante, mas ele tem que ser feito de forma pedagógica, com muita calma, para que a gente possa, sim, um dia, inserir esses alunos especiais nas escolas estaduais e escolas municipais. Mas não pode ser por decreto, não vai ser por ideologia, e nós vamos, ao máximo, tentar fazer com que o presidente Lula perceba isso em relação às escolas especiais de todo o Brasil, em especial as APAES do Paraná, e revogue esse decreto que é muito prejudicial para as nossas crianças especiais. Deputado. Palavra tem poder. Deixa uma mensagem para todos os maringaenses e para toda a região aqui do Paraná, do norte do Paraná, para esse final de ano, para a prosperidade dessas pessoas e o que espera deste país. Olha, primeiro agradecer, Carlinhos, essa oportunidade. Toda vez que estou aqui em Maringá, a Band me oferece esse espaço para falar da Assembleia Legislativa, do governo do Estado, do meu mandato como deputado estadual. Agradecer muito ao norte do Paraná, Maringá, região, pela receptividade. Tenham feito um trabalho extremamente produtivo aqui com vários municípios, uma relação muito próxima aí com o prefeito Silvio Barros, com o ex-prefeito Ulisses Maia. Eu acho que esse bom ambiente que vive o Paraná é importante. Os paranenses estão satisfeitos com isso. Ninguém gosta de briga política. Nenhum empresário investe num estado onde o presidente da Assembleia e o governador não têm um bom relacionamento, onde o empresário não entende como o governador manda uma mensagem importante para a Assembleia não aprova, para tentar prejudicar o governo do Estado. Então, esse bom ambiente é importante, é uma mensagem de otimismo. Posso garantir, nos meus mais de 20 anos de vida pública, este é o melhor momento da história do Paraná, com grande crescimento econômico, com grande crescimento industrial, em pleno emprego. Hoje nós temos mais vagas abertas do que gente para trabalhar. Falei agora para o secretário do Carmo, nosso deputado aqui de Maringá, que nós precisamos dobrar os cursos de capacitação para a gente ter uma mão de obra qualificada para ocupar essas vagas abertas em todo o Paraná. Mas eu posso garantir, o Paraná está nesse crescimento, vai continuar nesse crescimento, vamos entrar
em 2026 com números mais impressionantes. E, claro, durante o processo eleitoral, nós vamos conversar. É importante que Maringá e região acompanhem a importância desse voto importante e decida aí por que é melhor para o Paraná. E eu posso garantir para você que o melhor do Paraná é a continuidade na gestão do governador Ratinho. Obrigado. Que o Espírito Santo seja a luz na sua vida. E agora vamos falar da Ótica Comercial. Na Ótica Comercial você parcela tudo em até 10 vezes sem juros, nos cartões. Tem vários endereços aqui em Maringá e também na região. E no Shopping Avenida Centro com atendimento até às 10 horas da noite. A Ótica Comercial tem sempre muitas ofertas para você aproveitar. A gente tem aqui as lentes Sensite Ar a partir de 10 vezes de R$ 39,90. Aproveite então lá na Ótica Comercial. Óculos, joias e relógios. Venha conferir os lançamentos em óculos de sol, também na Ótica Comercial. Para esse verão, Ótica Comercial tem relógio de sol. Relógio Champion, troca de pulseiras, apenas 10 de R$ 38,90. Você troca a pulseira, fica legal, né? Tem também um pacotão para a família. O pacotão da família leve 4 armações e pague só 3. Avina, Ravena, Mônaco, LB Kids. A armação gratuita será de menor valor e a chance perfeita para você. Cada um tem seu estilo, com qualidade e preço justo. Pacotão da família. Ótica Comercial em vários endereços em Maringá e também na nossa região para você aproveitar. Agora a gente fala de saúde. Vamos falar com a Gabi, enfermeira, que está chegando aqui. Bom dia! E estamos finalizando o Outubro Rosa. E eu falei para vocês que eu ia trazer aqui uma pessoa muito importante que ajudou a encabeçar uma campanha no Hospital do Câncer. Mari, seja bem-vinda aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa campanha. Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui com você hoje. E aí você já está até com uma camiseta, né? Florescer Outubro Rosa. O que é o Florescer? Isso mesmo. Eu trouxe até uma para você de presente. Obrigada. Esse ano, a temática da nossa camiseta foi o Florescer, onde nós trouxemos o beija-flor, né? Que ele simboliza a força da mulher. O beija-flor é um pássaro que ele consegue voar mesmo em ventos fortes, né? E trouxemos também a flor, que simboliza a delicadeza da mulher. Porque todas nós somos delicadas, nós queremos afeto, nós queremos carinho, né? Então, que todos nós, nesse Outubro Rosa, possamos florescer. Lindo, lindo. E tem umas palavras aqui, né? Isso. Amor, alegria, beleza, desapego, esperança, liberdade, leveza, otimismo e sorte. O que significa essas palavras para a mulher em tratamento de câncer? Isso mesmo. Essas palavras aí nós trouxemos porque também o beija-flor, quando você para olhar um beija-flor, você fala, meu Deus, que pássaro lindo, né? Então ele vai simbolizar ali o amor, não é? Você olha para ele, então traz essas palavras. E a mulher, muitas vezes, quando ela recebe o diagnóstico do câncer, ela precisa ter esse lembrete todos os dias, né? Ela precisa olhar para si, ela precisa se amar, ela precisa falar, não, eu sou linda do jeito que eu sou, né? Porque tem as fases ali do processo. Então, essas palavras aí, eu gosto muito de falar sobre liberdade e leveza, né? Que dá também, você não precisa ser diagnosticado com câncer para que você tenha uma vida leve, uma vida, né, livre. Então, para você viver assim, você precisa perdoar e esquecer as coisas que passaram. Então, nós trouxemos essas palavras aí para que todos consigam olhar na camiseta e falar, não, peraí, hoje eu vou praticar o amor, hoje eu vou praticar a beleza, hoje eu vou praticar a leveza. Olha aí, e isso aqui, essa camiseta foi um símbolo lindo de uma campanha, né? Isso mesmo. E como que funcionou? Eu sei que teve a venda dessas camisetas e foi tudo revertido em prol ao Hospital do Câncer. Isso e mesmo. Ainda está à venda? E esgotaram. Olha que Foi palmas um aí, excelente notícia. Muito bom, graças a Deus. Quantas camisetas vendidas? 1.100 camisetas vendidas, Gabi. Foi um sucesso. Nós fizemos ações nas empresas, as empresas compraram as camisetas. Aí a gente foi lá para fazer entrega, falamos sobre autoexame, sobre prevenção. Foi muito lindo. Nossa, foi uma campanha maravilhosa. E todo o lucro dessas camisetas, ele é revertido ali para a ala oncológica do SUS, onde nós realizamos, em média, 17 mil atendimentos por mês. Eu estou colocando aqui a minha camiseta, porque já que eu ganhei, eu sou também agora uma representante oficial da campanha Florescer. Isso mesmo. E a gente está em
entrando também no outubro, o novembro azul, né? Isso e também aí. a prevenção contra o câncer de próstata nos homens. Isso mesmo. Vai ter alguma ação? Está tendo alguma ação aqui em andamento no Hospital do Câncer? Isso, nós ganhamos uma scooter elétrica para sortear ali no nosso hospital. Então, nós estamos realizando essa ação entre amigos, tá? Que é só R$15 um número, você adquire e você já está concorrendo a scooter. E o mais legal, você pode ir lá no nosso hospital, retirar um bloquinho, comprar um número e vender os demais para os seus amigos. Tá bom? Olha aqui, e eu tô segurando um bloquinho, ó. Se você tiver interesse em concorrer ou ajudar essa campanha bem bacana, né? Pode, então, vamos reforçar. Vai lá direto no nosso hospital, pode chegar lá e falar, eu quero falar na tesouraria do hospital. A Beatriz vai estar lá, ela vai te entregar um bloquinho, você pode pegar ele consignado e fazer o acerto dele até dia 5 de dezembro, porque o nosso sorteio será no dia 15. Perfeito. E olha, que a gente possa cada vez mais ajudar ao próximo e fazer a nossa força juntos, unidos, levando alegria para as pessoas que passam por problemas como o câncer, que gera tanto sofrimento, né? Às vezes, desespero, que essas pessoas possam sentir florescendo o amor do próximo. Mari, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. E continue, viu? Firme e forte nos ânimos para que a gente possa alcançar mais vidas. Combinado, combinado. Obrigada. E você? Eu te espero na semana que vem. O programa Paraná Notícias dá um intervalinho, a gente volta já depois dos comerciais. Já voltamos com o programa Paraná Notícias e agora a gente confere o mercado agrícola. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. A soja industrial está sendo vendida a R$ 120, o milho R$ 52, o trigo R$ 64 a saca, o quilo do suíno R$ 8,59 e o boi gordo R$ 320. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. Está chegando aqui mais um quadro no programa Paraná Notícias com a Valéria, o Histórias Inspiradoras. Bom dia, Amaro, bom dia, Paraná, e hoje é dia do nosso lindo quadro Histórias Inspiradoras. E eu trouxe um convidado mais do que especial. Ele é especialista em oratória, comunicação, era uma pessoa super tímida e hoje utiliza dos seus dons e talentos para ajudar muitas pessoas. Bem-vindo ao nosso quadro Histórias Inspiradoras, Osmar Michelino. Muito obrigado, Valéria. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, é um presente ter você aqui, em especial porque você era uma criança muito tímida, né? Mas antes de falar sobre você, comunicação e oratório não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Seguinte, as duas se complementam. Por quê? Oratória, quando a gente fala em oratória, a gente está falando em falar em público de modo geral. Certo. Agora, a comunicação está ligada a como nós convivemos com as pessoas. Então, o fato de eu ter carisma, conversar com as pessoas, fazer amigos, criar relacionamento, tudo isso é comunicação. Claro que quando eu estou falando em público, eu também vou usar na minha comunicação para isso. Entretanto, a oratória são técnicas, são junção de coisas que eu uso para realmente me expressar e falar bem em público. Que legal. E falando sobre comunicação, eu acho que você é um comunicador, então, desde criança, né? Olha, na verdade, eu sempre gostei de conversar. E daí, uma coisa que eu tive que aprender com o tempo é porque eu falava muito rápido. Certo. Eu era muito afobado, muito acelerado. Eu tive que aprender a segurar. Quando eu comecei a fazer mágica, comecei a me desenvolver, eu tive que aprender a falar devagar. E aí sim eu comecei a me comunicar de maneira mais assertiva. A mágica, você acha que colaborou para o seu desenvolvimento na comunicação, na oratória, na timidez? Com toda certeza. No colégio, lá pelo ensino médio, eu comecei a me interessar pela mágica. E foi aí que, obrigatoriamente, eu desenvolvi a minha oratória.
porque eu até respondi uma pergunta no Instagram, é mais fácil você dar uma entrevista só falando ou fazendo mágica? Claro que é só falando, porque fazendo mágica eu preciso pensar em diversas coisas, na apresentação, como que a mágica funciona, se vai dar uma coisa de errado, de certo, e a oratória acaba ficando em segundo plano. E quando eu vou falar em público, no oratório, eu preciso pensar somente no que está na minha cabeça e como falar com as pessoas. Ah, interessante. Então, sem dúvida, a mágica, eu percebo que muitas pessoas que fazem teatro também têm um pouco mais de facilidade de se comunicar, né? Exatamente. Colabora para esse desenvolvimento também. E por que você se especializou em comunicação e oratória? Olha, quando eu estava me desenvolvendo, então eu fiz mágica depois do ensino médio por alguns anos e fui estudar, fui fazer coaching, estudar outras coisas. E aí eu pensei, de tudo isso, eu gosto de dar palestra, eu gosto de falar em público. Qual é a minha especialidade? Daí eu fui parar para pensar que tudo que eu fiz na vida está ligado à comunicação. Eu fui vendedor no shopping, eu trabalhei em quiosque, eu fui atendente, eu tive uma equipe de vendas, eu era responsável por operacional de cursos e treinamentos, trabalhei com coaching, faço mágica, né, por muitos anos. Então eu falei, cara, é isso que eu sei fazer. E aí eu fui estudar e me desenvolver mais ainda e descobrir coisas que eu fazia de forma natural. Tem até uma coisa interessante, quando eu fui fazer a prova da autoescola, eu estava no carro e aí conversando com o instrutor, quando a gente chegou lá, meu amigo perguntou, nossa, mas você conhece esse professor faz tempo? Eu falei, olha, na verdade não, ele nem é o meu instrutor, eu vim no carro. E aí acontecia de forma natural, fazer amizade com as pessoas de forma tranquila. E daí eu fui descobrir como eu fazia. Por isso que hoje eu me especializei e ensino outras pessoas a fazerem isso também. Nossa, que legal. Eu sou muito disso também. Quando eu encontro uma pessoa, pela primeira vez, quem está do lado fala, você já conhecia? Eu falo, eu acabei de conhecer, né? Exatamente. Muitas coisas da nossa natureza, é natural, é intrínseco nosso, né? Mas dá uma dica para mim, como ter uma comunicação mais carismática? Olha só, quando a gente fala em carisma, a gente precisa entender que o carisma, algumas pessoas nascem mais carismáticas e outras pessoas nascem menos carismáticas. Certo. Porém, carisma se treina. Porque, na verdade, carisma é uma junção de fatores. Uma dica simples, quando a gente está em algum ambiente, a gente vê algumas pessoas e parece que tem gente que está fechada. Você fala, não sei se eu vou conversar com aquela pessoa. Por quê? Porque ela não está passando sinais amistosos, sinais de amigos. Sim. Como é que faz isso? Bom, primeira coisa, você não pode estar fechado. Ou seja, fone de ouvido, óculos escuros, mexendo no celular, estou também com meus canais de comunicação fechados. Primeira coisa. Segundo, quando eu vou conversar com alguém, eu posso erguer minha sobrancelha, olhar nos olhos e sorrir. Eu já dou sinais de que eu estou interessado na pessoa. Legal, verdade. E por último, quando eu vou cumprimentar alguém, eu vou apertar a mão dessa pessoa. 3 coisas que tem que fazer. Olhar nos olhos, sorrir e ter um aperto de mão firme. Adorei as dicas. E você tem um curso que você vai fazer em novembro em off, vou pedir para colocar aqui na tela. Fala um pouquinho sobre o que você vai falar nessa sua imersão. Olha só, eu vou fazer uma imersão online de 6 horas, bem completa, e eu vou ensinar o que a pessoa precisa fazer para ela se comunicar melhor. Ou seja, como ajustar a postura, como realmente ter mais carisma, como falar em público, pequenos ajustes que nós fazemos no nosso dia a dia, muda tudo. As pessoas falam, cara, eu converso todo dia, então eu sei me comunicar. Não é bem assim que funciona. Sim, e o treinar nos desenvolve a ponto da gente realmente não perder oportunidades, que muitas vezes perdemos oportunidades na nossa vida por conta da falta de segurança de nos comunicar. Muito legal o seu treinamento. Seu @ Osmar V. Miquelino, com QE. Então, se você, assim como eu, precisa desenvolver a sua comunicação ou sente essa necessidade, tá aí uma super oportunidade. Osmar, obrigada por vir aqui dividir, né, o dom e talento que Deus deu a você e que hoje você ajuda muitas pessoas. Que Deus continue abençoando muito sua vida e que você seja instrumentos para ajudar as pessoas a se desenvolverem na área da comunicação para que elas alcancem o objetivo delas utilizando a comunicação. Valéria, muito obrigado. E o treinamento se chama O Poder de Falar, justamente porque quando nós falamos, nós temos esse poder, esse lugar de fala. E quando nós nos comunicamos, conseguimos falar a nossa verdade, comunicar a nossa maior verdade que está dentro do nosso coração. Muito obrigado pela oportunidade. Só para, antes de encerrar, eu queria falar algo contigo. Eu acho que a maioria das pessoas admira muito um comunicador. É bonito quando a gente vê alguém se comunicando bem, né? Existem pessoas que a gente se inspira e fala, nossa, queria me comunicar como aquela mulher, me comunicar como aquele homem. E muitas vezes, Osmar, é um treinar, uma técnica, não precisa vir na nossa essência. Eu quero te contar um testemunho. Quando eu vim aqui na TV a primeira vez, o Kiko está aqui, que não me deixa mentir. Eu tremia tanto e, olha, eu só não perdi a minha oportunidade de estar aqui hoje, me comunicando com vocês, trazendo histórias inspiradoras, porque todos aqui da Band me encorajaram, mas para mim foi muito difícil, porque estar na frente da TV é algo muito desafiador. Mas pelo fato de eu ter uma rede de apoio muito especial, que aqui na Band é muito mais do que uma família, é um ambiente
indescritível. Eu conheci acho que todas as emissoras de Maringá, mas aqui é indescritível o clima de apoio, colaborou para que eu não desistisse. Mas talvez eu teria perdido a oportunidade de estar aqui pelo fato do medo de me comunicar. Então eu considero que a comunicação é algo que abre portas, porque depois que eu estive aqui na Band, vai fazer 2 anos, muitas portas se abriram, muitas conexões se abriram, porque você conhece pessoas incríveis, que são todos que estão aqui, e a sua rede vai aumentando, porque cada convidado que eu trago para cá, eu tenho a oportunidade de conhecer, de compreender um pouco mais esse dom e talento, de melhorar um pouco mais sobre mim, com a sua história, com o seu testemunho. Então, o seu trabalho realmente é muito bacana. Então, um pouquinho do meu testemunho de comunicação falando aqui da Band, porque até chegar aqui foi uma evolução, foi muito pior, porque eu não conseguia, quando mais jovem, nem olhar nos olhos das pessoas, uma menina extremamente tímida, né? E depois foi toda a construção, Deus foi colocando pessoas na minha vida que foram me ajudando a desenvolver, que eu acho que foi muito parecido com você também, né? Foi também. É por isso que eu ensino comunicação para as pessoas. Tudo que aconteceu na minha vida, os mentores que eu tive na mágica, fazer cursos lá em São Paulo, tudo isso veio da minha comunicação. E é por isso que eu ensino as pessoas. Muita gente perde oportunidades. Às vezes tem uma chama dentro do coração, tem uma mensagem bonita para passar, tem uma história de vida incrível, mas por falta simplesmente de coragem ou de autoconfiança, não conseguem se expressar e passar isso para frente. Verdade. Você me trouxe a memória um pouco mais jovem, o Fred, que era um líder meu na época, falou: Val, você precisa falar da sua história para as pessoas, porque a sua história pode ajudar a vida de alguém. O nosso testemunho, ele pode ajudar a vida de alguém. Muitas vezes a gente acha que a nossa vida ou a nossa história não é uma história inspiradora, mas as nossas dores e as nossas feridas formaram aquilo que nós somos. Então, poder utilizar da comunicação para ajudar outras pessoas é algo muito lindo. Então, se você tem essa dificuldade, se você também tem essa dor, assim como eu tive, ainda considero que tenho, busque se desenvolver. E está aqui, né, com o Osmar, uma grande oportunidade para isso. Mais uma vez, obrigada por ter vindo aqui e que Deus abençoe muito o seu projeto e que seja um curso aí muito especial também para a sua vida e de todo mundo que vai participar, Osmar. Amém, Valéria, muito obrigado. E todo mundo segue o conselho da Valéria, segue a inspiração que ela trouxe para a gente. Tenha coragem. Vai mesmo com medo, porque o mais importante de tudo é você ter a coragem. Depois, a técnica, os ajustes finos você faz depois. Primeiro, faz. Vai e faz. O resto você ajusta depois. Amaro, voltamos com você. Vamos falar do Consórcio Yamaha. O Consórcio Yamaha está no mercado há mais de 40 anos e sabia que você pode adquirir desde motos, linha náutica, transportes, automóveis, inclusive imóveis? Isso mesmo. A Elo, representante autorizada do Consórcio Yamaha aqui em Maringá, tem uma linha completa de créditos para você, com planos de até 72 meses e com as menores taxas do mercado. Planeje e realize o seu sonho pagando através de consórcio. Aqui em Maringá, Consórcio Yamaha é com a Elo Consórcios e Assessoria. Na Elo de Maringá você encontra tudo em um só lugar. Vai viajar ou trabalhar? A Elo Locadora tem o carro perfeito para você. Com locação sem burocracia e assistência 24 horas. Quer realizar um sonho? A Elo é representante autorizada do Consórcio Yamaha. Com créditos para motos, carros, caminhões, imóveis e náutica. Com as menores taxas do mercado. Mobilidade, praticidade e conquista, tudo com a Elo. Ligue agora 3354-4440. E agora o recadinho vai para a senhora dona de casa, para o consumidor exigente e fã de praticidade. A Canção está de cara nova. A marca que você já conhece pela linha completa de cortes, frangos e congelados está de cara nova, com um novo visual na marca que deixou tudo ainda mais moderno e apetitoso. E as novidades não param por aí não. Vem aí uma série de lançamentos que prometem variar o cardápio e facilitar o seu dia a dia. Fique ligado aqui no programa Paraná Notícias e descubra como a Canção transforma qualidade em sabor todos os dias. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo início de semana. Até amanhã.